Fala, galera, tranquilo? Eu espero que sim. Hoje temos um tema fantástico, conhecido como Renascimento Cultural. Muito legal, muito bacana. Vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Eu vou dividir esse tema em duas aulas. A gente começa com a aula de hoje e termina na aula da próxima semana. Então, são dois videoaula para explicar o tal do renascimento cultural. Beleza? Para quem não me conhece, sou o professor Edvardo Zaranza, professor dessa amada disciplina que atende pelo nome de História. Vamos para a luta. E aí, professor? Eu já começo a aula de Renascimento mostrando uma obra do Renascimento Cultural. Essa obra ela foi pintada lá no teto da Capela Sistina, se chama A Criação de Adão, de Michelangelo. Vamos ver algumas obras e alguns artistas do Renascimento Cultural nessas duas aulas. E aí eu já começo a nossa aula mostrando aí essa primeira obra, A Criação de Adão, de Michelangelo, lá na Capela Sistina. E aí? Professor, e o que é que eu tenho que saber inicialmente do Renascimento Cultural? Eu começo aí com o chamado contexto, muito interessante. O contexto é quando isso aconteceu. Eu vou colocar aqui a palavra transição. Professor, transição? Por quê? Porque o Renascimento Cultural, ele começa ainda na Idade Média, ele começa ali no final da Idade Média e vai até a Idade Moderna. Portanto, o Renascimento Cultural é um movimento que começa na Idade Média e se estende até a Idade Moderna. É um movimento, é um fato histórico presente aí em duas idades, média e moderna. Onde tudo começou? Esse movimento ele tem um berço, e esse berço é a Itália. É um movimento que começa lá na Itália e se expande aí pela Europa. E aí, quem foi o responsável por promover, por divulgar? Os principais responsáveis por esse movimento é uma classe conhecida como burguesia. Professor, foi apenas a burguesia que promoveu o Renascimento? Não, teve reis, teve nobres que promoveram esse movimento, mas o principal, a classe que mais se destacou ao divulgar o Renascimento foi justamente a tal da burguesia, os grandes comerciantes, as novas elites daquele momento. Qual era o objetivo? O objetivo do Renascimento era mudar a mentalidade da sociedade. Eu só não entendi foi nada, simples. O Renascimento ele queria mudar a forma de pensar da sociedade. Para os renascentistas, a forma que a sociedade pensava estava atrasada. A sociedade precisava evoluir no seu pensamento, precisava mudar a sua forma de pensar, precisava mudar a sua mentalidade. Para isso, o Renascimento vai bater muito justamente na Igreja Católica. É um movimento que vai bater muito com a Igreja Católica e os seus pensamentos tradicionais. A Igreja Católica, ela era quem controlava a forma de pensar da sociedade. Então, a sociedade pensava de acordo com os pensamentos da Igreja. Logo, se o Renascimento quer mudar a forma de pensar da sociedade, óbvio, o Renascimento ele vai de encontro, ele vai bater de frente com os pensamentos da Igreja Católica. Por isso, que durante as aulas você vai ver muito esse embate, renascentistas versus o pensamento da Igreja. A gente consegue ver muito esse embate, esse fight, esse conflito daqueles que compõem o Renascimento, chamados renascentistas, versus o pensamento da Igreja Católica. O grande destaque são as figuras dos mecenas. Professor, quem eram os mecenas? Eram os
patrocinadores. Eram aqueles que patrocinavam os artistas do Renascimento. Então, vai ter, assim, aqueles que vão patrocinar, aqueles que vão defender, aqueles que vão proteger os renascentistas. Esses caras eram chamados mecenas, a figura dos patrocinadores. De boa, tranquilo, né? Fácil, esse conteúdo é moleza demais. Pois vamos lá, vamos seguir. Deu pause aí, copie, viu? Deixa tudo anotadinho no caderno. Essa imagem ela é muito interessante. Ela mostra aí um quadro onde você vê os valores medievais versus os valores renascentistas. Lembrando que os valores medievais era como a sociedade pensava naquele momento. Lembrando, esses valores medievais estão ligados ao pensamento da Igreja Católica. E os valores renascentistas é justamente aqueles que estão promovendo o chamado Renascimento. Olha a diferença. A sociedade, naquele momento, pensava o seguinte, o tempo ele pertence a Deus. Então, assim, é pecado prestar em dinheiro a juros, ou seja, cobrar juros pelo tempo e tudo mais. Já a burguesia vive dos juros. Então, o que ela vai dizer? O tempo pertence ao homem, e o homem deve usar ele em benefício próprio. Então, essa história de que o homem não pode emprestar dinheiro a juros, que o homem não pode trabalhar, isso é mentira. Que isso é pecado, isso é conversa da igreja. Então, isso está errado. Então, aí a gente já vê o embate, né? O tempo, de acordo com a Igreja Católica, é algo de Deus, então essa ideia de viver de juros está errado. A burguesia que vive de juros, sim, isso é conversa da igreja, está errado. O tempo pertence ao homem, o homem ele tem que usar o tempo de acordo com o que ele pensa. Beleza? Então já vemos aí um embate. Renascimento versus a igreja. O outro embate aí é a fé. Para a igreja, a fé é mais importante que a razão, é óbvio. A igreja vive em função da fé. Já os renascentistas pregam o contrário, que a razão é mais importante do que a fé. A razão e a fé são importantes. No entanto, para os renascentistas, a razão ela é mais importante do que a fé. Já um outro ponto, as ações coletivas são valorizadas, a ideia do coletivismo. A igreja prega muito isso, a ideia do coletivo, é você pensar no outro. É nada de pensar em eu, sim no nosso, nós e tudo mais. Já o Renascimento não fala isso. O Renascimento, para ele, o importante é o individualismo. Primeiro você tem que pensar em você, depois você pensa nos outros. Então, o Renascimento prega aí a ideia do individualismo. Lá na Idade Média, não, era o coletivo. Um outro embate é em relação aí ao teocentrismo. A igreja defendia o teocentrismo. Deus é o centro de todas as atenções. Já o Renascimento prega que o homem é o centro de todas as atenções. É o tal do antropocentrismo, que eu vou explicar muito isso aí na nossa próxima aula. Um outro ponto aí de embate, ó, o corpo é fonte do pecado. Então, para a Igreja Católica, o corpo é a fonte do pecado, está errado. Já o Renascimento, não. Nada a ver, igreja. O corpo é fonte de beleza. Por isso que aquela imagem lá da criação de Adão, que eu vou voltar agora para vocês verem, mostra aí a imagem do corpo de um homem, né? Aí, ó. Inclusive, mostra até as partes íntimas. Professor, calma. Isso é só uma representação, é uma imagem, é uma pintura. Inclusive, está lá na Capela Sistina. Então, calma, não tem nada de pecado. Então, aí mostra a imagem do homem, o corpo do homem, a valorização do homem. Então, para a igreja, isso era pecado na época dos valores medievais. Com o Renascimento, isso começa a mudar. Não, o corpo não é fonte de pecado, não. O corpo é fonte de beleza. Então, eu mostrei aí um quadro mostrando esse embate entre os valores medievais, defendido pela Igreja Católica naquele momento, valores renascentistas. Beleza? Tranquilo? De boa, né? Fácil. E aí? Uma segunda obra
do Renascimento que eu vou destacar, e a mais famosa, é justamente a Mona Lisa, o quadro de Leonardo da Vinci. Esse quadro aí é estimado o seu valor em mais de 2 bilhões de reais. Olha aí. É um quadro, pessoal, pintado por Leonardo da Vinci, um dos grandes artistas do Renascimento. E aí, o quadro Mona Lisa, tornou-se a obra mais famosa do Renascimento. E esse quadro hoje ele está avaliado em mais de 2 bilhões de reais. Professor, eu vou comprar. Tenta. E aí? As características do Renascimento. Então, está aí as principais características do Renascimento: o racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o hedonismo. Essas são as principais características do Renascimento. Professor, e aí, o que é que significa cada uma dessas características? Calma aí. Isso são cenas para a nossa próxima aula. Na próxima semana, eu vou explicar cada uma dessas características. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.